Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai continuar a correção dos exercícios referentes aos processos de transferência de calor. A gente vai fazer a correção aqui hoje dos exercícios relacionados à convecção térmica e à radiação térmica. Então vamos lá, nosso material é página 10, a gente encontra os exercícios referentes ao processo da convecção. Questão número 1. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Letra A. A convecção pode ocorrer em meios sólidos. Convecção pode ocorrer em meios sólidos. Isso daqui é falso. A gente viu que a convecção ela só ocorre em fluidos, que são líquidos ou gases. Então, em meios sólidos, não. B. A convecção pode ocorrer em meios líquidos. Isso daqui está certinho, que a gente acabou de falar. A convecção só ocorre em fluidos, líquido ou gás. A convecção pode ocorrer em meios gasosos. Também está correto, a gente acabou de falar aqui. Então, C também é verdadeira. Letra D. A convecção pode ocorrer no vácuo. Não, a convecção ela precisa de um meio material, líquido ou gás, mas ela precisa desse meio. No vácuo não existe nada, né? O vazio completo, absoluto. Então a convecção não pode ocorrer no vácuo. Isso aqui é falso. Letra E. A condução pode ocorrer em meios sólidos. Verdadeiro. A gente viu que a condução ocorre predominantemente nos sólidos. Então, o calor nos sólidos ele é transmitido principalmente por condução. Então, verdadeiro. Letra E. A condução pode ocorrer nos líquidos. Então, lembra que eu falei com vocês? A condução é o processo de transferência de calor que ocorre principalmente com sólidos, mas ela pode ocorrer em líquidos e gases também. Então, isso daqui também é verdade, porque ele está falando que pode. Então, está certo. G. A condução pode ocorrer em meios gasosos. Mesma coisa do item anterior. Está dizendo que pode, não é predominante, mas pode ocorrer sim. E letra H, a condução pode ocorrer no vácuo. Então, aqui mesmo a gente falou lá na letra B. Né? Condução e convecção são processos de transferência de calor que necessitam de um meio material para o calor se propagar. No vácuo não existe nada, vazio absoluto. Então, nem condução nem convecção podem ocorrer no vácuo. Então, a letra H também é falsa. Número 2. Complete os espaços em branco com uma das palavras dadas entre parênteses de maneira que as frases fiquem corretas. Letra A. Chamamos de fluido toda a matéria que se encontra nas fases. Bom, fluido, como eu já disse para vocês aí várias vezes, é um material que está no estado líquido ou gasoso. Tá? Então, aqui chamamos fluido toda a matéria que se encontra nas fases líquida ou gasosa. Então, completando ali a fase líquida ou gasosa. Toda vez que aparecer essa palavrinha fluido, a gente já vai entender de cara que se trata de um líquido ou de um gás. B. Quando um líquido ou um gás é aquecido, ele tende a aumentar ou diminuir o seu volume. Então a gente viu lá no volume anterior que quando a gente aquece alguma coisa, né, a maioria das substâncias que a gente tem na natureza, ao serem aquecidas, elas aumentam de volume, elas dilatam-se. Então, quando um líquido ou um gás ele é aquecido, ele tende a aumentar o seu volume e, consequentemente, a sua densidade. Então, se a gente lembrar da formulazinha da densidade, né, densidade é igual a massa dividida pelo volume, né, é a razão entre a massa da substância e o seu volume. Então, densidade e volume são inversamente proporcionais. Se ao aquecer o material o volume está aumentando, a densidade, claro, vai diminuir. Tá? Então, quando um líquido ou um gás é aquecido, ele tende a aumentar o seu volume e, consequentemente, a sua densidade diminui. Partes de um fluido que sejam menos densas, como a gente falou na aula, né? O que é menos denso sobe, então partes dos líquidos menos densas subirão, e partes de um líquido que estejam mais densas, a tendência é descer. Né? Graças a esse fenômeno, a esse processo aí que formam-se as correntes de convecção. Né? A gente aquece o fluido, aquela parte que fica menos densa sobe,
a parte que é mais densa desce e fica fazendo esse processo, né, essas correntes de convecção, permitindo aí a transmissão do calor através do fluido. Então, o número 2 está aí também, completinho. Número 3, uma questão do Enem que trata do assunto. Né? Essa questão, esse tema aqui, né, essa formação das brisas, ela já foi assunto de questão do Enem mais de uma vez. Tá? Vamos ver o que ele traz aqui. Numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de radiação solar. No local, solo que se aquece mais rapidamente, a areia, né? A gente inclusive já discutiu isso em sala, a areia aquece mais porque o calor específico dela é menor. Ou a areia aquece mais rápido, né? Porque o calor específico dela é menor. A água aquece mais lentamente porque o calor específico dela é maior. Então, no local solo que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente, menos denso, sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície que está mais fria, lá no mar. Então, está aqui a imagem representando o que acontece durante o dia. Então, aqui, olha, essa situação aqui é a que ocorre de dia. Tá? O que a gente tem aqui? Né? A gente tem, como o próprio texto diz, e a gente já conversou sobre isso também, durante o dia, a massa de ar que está sobre a areia, que é aqui, né? Aqui está a nossa região de areia, essa massa de ar que está aqui, ela se aquece mais, porque a areia está mais quente, e se ela se aquece mais, ela fica menos densa e sobe. Então, essa setinha está indicando aqui a subida do ar quente. Consequentemente, o ar que está sobre a água, que é mais frio, vem e ocupa o lugar desse ar que subiu. Então, a gente tem aqui, durante o dia, uma brisa que sopra do mar para a praia. É a brisa marítima que a gente fala, né? Então, isso ele explicou aqui no enunciado. Agora, ele diz assim, à noite ocorre um processo inverso do que o que se verifica durante o dia. Então, aqui, o que acontece durante a noite? Durante a noite, a água ela resfria mais devagar do que a areia. Então, durante a noite, a massa de ar que está aqui sobre a água, ela vai estar mais quente do que a massa de ar que está lá sobre a areia. Essa massa de ar que está mais quente, ela fica menos densa e vai subir, né? O que é menos denso sempre sobe. E com isso, o ar que está sobre a areia, que é mais frio, vai soprar nesse sentido. A gente tem a formação da brisa terrestre. O ar vai soprar da praia para o oceano. Então, quando esse ar sobe, né, fica um espaço de baixa pressão, aqui fica um vazio aqui embaixo sobre a água. Né? Então, uma região de baixa pressão, esse ar frio que está aqui sobre a areia, aproveita esse buraco, entre aspas, que aparece aqui e vem para cá, né, ocupando o espaço do ar que subiu. Então ele diz assim, continuando o enunciado: como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno, brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. Vamos lá. Letra A. O ar que está sobre a água se aquece mais, lembrando que a gente está falando durante a noite, tá? O ar que está sobre a água se aquece mais, ao subir deixa uma área de baixa pressão, causando um deslocamento de ar do continente, da praia no caso, para o mar, para o oceano. Então isso daqui está certíssimo, né? É o gabarito da nossa questão. É o que ocorre, né? O ar que está sobre a água mais quente sobe, deixando uma região de baixa pressão, um buraco, entre aspas, como eu disse. Esse ar que está sobre a terra, no caso ali a praia, que é mais frio, vem e ocupa o lugar dele. Mas vamos ver as outras alternativas. B. O ar mais quente desce. Opa, já tem um erro aqui. Ar mais quente não desce, ar mais quente sobe. Então a letra B já está errada. C. O ar que está sobre o mar se esfria e dissolve-se na água. Primeiro, o ar que está sobre o mar, ele não esfria, porque o mar está mais quente agora, então ele esquenta, já começa errado por aqui. E dissolve-se na água também, né? O ar não vai dissolver na água, então isso aqui também está errado. D. O ar que está sobre a água se esfria, criando um centro de alta pressão. Também não, né? É o contrário. Né? Esse ar
E tem outro erro também, né? O ar que está sobre a água não esfria, ele esquenta. Lembrando que a água agora está quente. Então tem dois erros aqui, né? Letra E. O ar sobre o solo mais quente. Opa, o ar que está sobre o solo está mais frio agora. Então tem em todas as outras alternativas a gente tem algum erro aí. O gabarito da número 3, letra A, como eu disse, esse tema já foi abordado pelo Enem aí em outros anos, em outras edições. Tá? Então fiquem atentos. Questão número 4. Um arquiteto desenhou os projetos de duas salas para uma casa. Em uma das salas, ele previu a instalação de um ar-condicionado e na outra ele projetou a instalação de um aquecedor. Represente na ilustração o sentido do movimento das massas de fluido liberadas para cada um dos equipamentos. Então está aqui as imagens. Letra A e B, eu vou fazer uma de cada vez aqui. Mas antes da gente fazer a representação, vamos só analisar aqui o seguinte. Ele quer a instalação de um ar-condicionado num ambiente e quer a instalação de um aquecedor no outro ambiente. Lembrando que o ar-condicionado, a finalidade é refrescar o ambiente, é manter o ar mais frio. E o aquecedor é o fenômeno inverso, é aquecer o ambiente. Então, já que o ar-condicionado ele vai liberar ar frio, esse ar-condicionado precisa estar instalado na parte mais alta do ambiente, porque aquele ar mais frio que ele liberar vai ser um ar mais denso, e a tendência desse ar mais denso vai ser descer e receber ou retirar o calor, receber, né, o calor dos corpos que estão ali, mantendo uma sensação agradável. Então a gente vai instalar o ar-condicionado na parte superior do ambiente. Eu vou até colocar a letra B para a gente ver. Está aqui o ar-condicionado, né? Esse ar-condicionado ele está instalado na parte superior do ambiente, porque ele vai liberar esse ar frio que vai descer. O ar frio é mais denso, então ele desce. E nesse processo de descida, ele vai recebendo o calor dos corpos que estão aqui, que estão mais aquecidos que ele, claro, né? Vai recebendo o calor desses corpos que estão aqui, mantendo uma sensação mais agradável. Quando ele aquecer, ele vai ficar menos denso, aí ele vai subir de novo, e aí o equipamento vai fazer essa troca, né? Ele retira o ar quente e joga o ar frio, reiniciando o ciclo. Então o ar-condicionado precisa estar instalado na parte superior para permitir a formação das correntes de convecção. Já o aquecedor é o fenômeno inverso, ele vai liberar ar quente. Então ele precisa estar instalado no ambiente, na parte inferior do ambiente, porque na hora que ele liberar esse ar quente vai sair do equipamento e, como ele é menos denso, a tendência dele é subir. À medida que ele vai subindo, ele vai fornecendo calor para os corpos que estão aqui, as pessoas no caso, e aí vai permitindo essa formação dessa sensação mais agradável. Tá? Se a gente invertesse a instalação desses equipamentos, eles não funcionariam da forma correta. Tá? Então, ele pede para a gente representar na ilustração o sentido do movimento das massas de fluido liberadas por cada um dos equipamentos. Então, o ar quente que sai do aquecedor sobe, fornecendo calor para os corpos que estão ali. O ar frio que sai do ar-condicionado desce, recebendo calor dos corpos que estão ali no ambiente. Então, esses foram os 4 exercícios referentes ao processo de convecção térmica. É bastante simples, né, o processo de convecção. É muito tranquilo, na verdade os 3, né, são processos bem simples de serem entendidos aí. Vamos agora para a parte de irradiação, lá na página 15. Vou continuar aqui na sequência. Então lá na página 15, questão número 1, diz assim: o mecanismo através do qual ocorre perda de calor de um objeto é dependente no meio em qual o objeto está inserido. Está afirmando, né? O mecanismo através do qual ocorre a perda de calor de um objeto depende do meio onde ele está. No vácuo, podemos dizer que a perda de calor se dá, então a gente viu que condução e convecção, ambas precisam de um meio material. Condução, principalmente sólidos, convecção, líquidos ou gases. No vácuo, a energia térmica ela é transmitida por radiação. Tá? É o único processo que não necessita de um meio material para o calor se propagar. Então, em todas as outras, a gente tem pelo menos um meio que precisa de pelo menos um processo que precisa de um meio material. Letra A, condução, B, convecção, D, condução, convecção, letra E tem a convecção. Então, a única que traz aqui um processo que não necessita de um meio material para se propagar é a letra C, que fala da radiação térmica ou irradiação térmica, como eu disse para vocês que é a mesma coisa. 2.
Considere as 3 afirmações a seguir referentes aos processos de transferência de calor. 1. A radiação pode ser refletida pelo objeto que a recebe. Lembra que eu falei lá na aula para vocês que a radiação é um tipo de onda, uma onda eletromagnética, e como a gente vai ver depois no estudo ambulatório, toda onda ela pode sofrer o processo de reflexão. Então isso daqui está verdadeiro. A radiação, por ser uma onda eletromagnética, pode sim ser refletida pelo objeto que a recebe. É uma característica, um fenômeno ondulatório que acontece com todos os tipos de onda. Reflexão. 2. A condução ocorre pela propagação das oscilações dos constituintes, das partículas que compõem o material. Isso daqui é o que define a condução. Condução é um processo de transferência de calor no qual a energia térmica vai sendo transmitida de partícula para partícula. Né? Elas começam a vibrar com mais intensidade, colidem umas com as outras e vai transferindo energia térmica. Então, isso aqui está certíssimo. E a número 3, a condução ocorre apenas em fluidos, entendendo como fluido, líquido e gás, sempre. Tá? Apareceu a palavrinha fluido, a gente vai entender que é um líquido e um gás. Isso também é verdadeiro. Tá? Então, nós temos aí como corretas as 3, então estão corretas aí 1, 2 e 3, gabarito letra E. Próximas aí, informações para as questões de 3 a 5. Aqui a gente tem uma questão referente à lei de Stefan-Boltzmann, né? Alguns tópicos relacionados com a lei de Stefan-Boltzmann. Como eu disse, não é algo muito cobrado, mas vamos aproveitar que o exercício veio aqui para a gente falar um pouquinho a respeito dessa lei. Diz assim, todo corpo emite algum tipo de onda eletromagnética e a intensidade dessa emissão I depende da temperatura absoluta T. A lei de Stefan-Boltzmann expressa quantitativamente essa relação pela equação I é igual a sigma até a quarta. Né? Lembra que a gente viu a fórmulazinha, eu vou apresentá-la daqui a pouquinho. Então ele está dizendo que essa lei ela relaciona a capacidade de emissão ou de absorção de energia térmica por parte dos corpos. Nesse caso aqui ele está falando da emissão, né? Seria sigma, que é a constante de Boltzmann, vezes T a quarta. A gente ainda tem aqui outros termos aqui no meio, que seria o coeficiente de emissividade ou o coeficiente de absortividade, né? Mas nesse caso ele resumiu a fórmula dessa maneira aqui. O símbolo sigma refere-se a uma constante denominada constante de Stefan-Boltzmann e a radiação recebida por um corpo pode provocar aquecimento e a emitida resfriamento. Claro, né? Se o corpo recebe energia, ele tende a aquecer, se ele perde energia, ele tende a resfriar. Conforme a cor de um corpo, haverá uma tendência de ele absorver e emitir mais energia na forma de radiação. Corpos negros, por exemplo, absorvem e emitem mais radiação que os brancos. Então, uma situação interessante aqui. Ó. Corpos negros absorvem e emitem mais radiação que os brancos. Então, os corpos escuros, eles absorvem mais, a gente já falou sobre isso. Por isso que se a gente sair com uma roupa escura num dia de calor, a gente sente calor, porque ele absorve mais a radiação solar. Já os claros refletem mais. Só que os corpos negros, além de absorver mais, eles emitem. Observem que aqui não está escrito refletir, tá? Está escrito emitir, é diferente. Tá? Emitir é uma coisa que vem dele, parte dele. Refletir é algo que bate nele e volta. Então, os corpos negros, eles absorvem, mas eles emitem muito. Os corpos brancos refletem, aquilo que chega para ele, bate nele e volta com muita facilidade. Então, cuidado com a palavrinha emitir, tá? Não é a mesma coisa que refletir. Ok? Continuando aí. Então, aqui está a expressão, né, da potência, no caso aqui absorvida, né, dada lá pela lei de Stefan-Boltzmann. Sigma A, Azinho aqui é o coeficiente de absortividade, o A aqui seria a área da superfície e a temperatura absoluta elevada à quarta potência, temperatura em Kelvin. Tá? Então, a potência emitida seria quase a mesma coisa aqui, só troca esse coeficiente A pelo E, que é o coeficiente de emissividade. Então, só para a gente poder analisar as afirmações que vem aqui agora a partir dessa expressão aí. Número 3. Complete os espaços com as palavras adequadas que se encontram entre parênteses. Letra A. Pela equação de Stefan-Boltzmann, é possível concluir que a intensidade da radiação I emitida por um corpo, então a gente pode até analisar aqui, ó, essa expressão que ele deu no próprio texto. I
é direta ou inversamente proporcional à temperatura elevada à quarta potência? A gente pode observar que é diretamente proporcional. Seu aumento, quanto maior for a temperatura do corpo, maior é a energia que ele vai irradiar. Tá? Então, ela é diretamente proporcional à temperatura elevada à quarta potência. Assim, quanto mais quente ou frio for um corpo, maior, a gente está falando que maior será a intensidade da radiação emitida. Então, quanto mais quente for o corpo, maior vai ser a energia emitida. Então, a letra A está aí. B. Quando uma pessoa se aquece próximo à lareira, pode-se concluir que o calor se propaga até ela, principalmente, a gente falou sobre isso na aula, né? Tinha um grupo de pessoas próximo à fogueira, eu disse para vocês, gente, aqui, apesar da gente estar vendo, ou da gente ter ali o calor se propagando pelos três processos, ele ocorre, o processo de condução ali, ele ocorre principalmente por irradiação, tá? Porque todo corpo aquecido, ele irradia energia, ele emite calor. Tá? Então, apesar de haver ali condução e convecção, o calor de um forno, de uma fogueira, né, de um ferro, de passar, ele está chegando até a gente principalmente por irradiação. O ferro de passar ligado, né? Claro, desligado não tá, a gente não vai sentir calor nenhum. Ok? Então tá aí a questão número 3. Continuando, número 4. Em um ensolarado dia de verão, você vai sair com amigos para uma caminhada pela praia. De acordo com as informações apresentadas, quais são os tons de cores de roupas mais adequados para essa caminhada? Bom, o que a gente acabou de falar, já que nós vamos sair num dia ensolarado, e a gente não quer, né, sentir muito calor, é ideal que a gente use roupas mais claras, porque as roupas claras vão refletir a maior parte da radiação que chegar sobre elas. Tá? Então, os tons mais claros devem ser mais indicados aí, porque eles vão refletir a maior parte da radiação, vão absorver uma menor quantidade de radiação solar, evitando um aquecimento excessivo. Então, roupas claras refletem mais, roupas escuras absorvem mais e emitem mais também. 5. A garrafa térmica, falamos dela aí também, né, durante a aula. Garrafa térmica, também chamada de vaso de Dewar, não sei como é a pronúncia exata, Devar, sei lá, alguma coisa do tipo, tem a função de evitar transferências de calor. Se dentro dela for colocado um líquido mais quente que o ambiente, espera-se que ele não esfrie. Se for colocado um líquido mais frio, espera que ele não esquente. Como a gente falou, a garrafa térmica é projetada de tal forma que ela dificulte, não vou dizer impede, porque nada é 100%, mas que ela dificulte a transferência de calor pelos três processos que a gente viu. Entre suas várias características, dois aspectos devem ser destacados em relação à garrafa térmica. O primeiro é que ela possui paredes duplas, separadas por um espaço vazio, onde foi retirado o ar, e por isso tem-se praticamente o vácuo. O segundo é que suas superfícies interna e externa são espelhadas. Baseando-se no conceito de propagação... Não, são espelhadas, deixa eu destacar aqui. Baseando-se no conceito de propagação de calor, explique a razão dessas duas características. Bom, o vácuo é para impedir que o calor se propague por condução ou convecção. Né? Se tem vácuo ali, não vai haver transferência de calor nem por condução nem por convecção. E as paredes espelhadas é para impedir o processo de transferência de calor por irradiação, porque como eu disse, como eu fiz um esquema para vocês lá durante a aula, a radiação ela fica sendo refletida nessas paredes espelhadas, ela não consegue sair de lá. Tá? Então, esses dois procedimentos eles têm como finalidade impedir a transferência, o vácuo, impedir a transferência ou dificultar a transferência de calor por condução e por convecção, e as paredes espelhadas teriam como finalidade dificultar a transferência de calor por irradiação, porque essa radiação fica sendo refletida ali dentro. Tá? Então, quase vácuo, entre as paredes impede a transmissão de calor por condução e convecção, e o espelhamento dificulta a troca de calor por irradiação. E a última questão, também uma questão do Enem, que trata aí desse assunto, né? Na verdade, isso aqui estaria encaixado, principalmente em física moderna, tá? Esse tópico aqui do Enem. Mas ele diz assim, em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra pintada de preto.
acopladas a cada uma um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Essa lâmpada incandescente é aquela que esquenta o ambiente onde ela está. Né? Todo mundo deve lembrar dela aí. Há pouco tempo a gente ainda tinha muito dela. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. Letra A. Então, monitoramento aí. Enquanto a lâmpada permaneceu acesa, então foi monitorado ali, e após a lâmpada ser desligada e atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. Tá? Então, vamos analisar aqui o que aconteceu. Esses termômetros eles vão registrar uma variação de temperatura das duas garrafas, porque essa lâmpada está aquecendo o ambiente. Só que a garrafa preta, ela absorve mais calor, então ela vai aquecer mais rápido do que a branca, que está pintada de branco. Então, o termômetro que está dentro dessa garrafa preta, ele vai registrar um aumento de temperatura maior do que aquele que está dentro da garrafa branca. Isso enquanto a lâmpada estiver acesa, aqui no item A. Tá? Então, primeiramente, o termômetro da garrafa preta ele vai registrar uma temperatura maior do que a da garrafa branca. Depois que a lâmpada apaga, né, como a gente falou, a gente viu inclusive no enunciado referente a essas questões, ou até a questão 5, né, os corpos negros eles absorvem mais, mas eles emitem mais radiação. Então esse calor que essa garrafa preta absorveu mais rapidamente, ela vai liberar ele mais rapidamente também depois que a lâmpada for desligada. Então ela resfria mais rapidamente. Então a garrafa preta aquece mais rapidamente, porque ela absorve mais radiação, e ela resfria mais rapidamente depois que a lâmpada foi desligada, porque ela emite mais radiação também. Então a taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à branca durante todo o experimento foi igual no aquecimento e no resfriamento? Não, não foi igual. Teve diferença, como a gente acabou de discutir. A taxa de variação foi maior no aquecimento? Foi. E igual no resfriamento? Não. Então aqui o erro está nesse igual. Menor no aquecimento? Não. Também aqui está falando que é igual, então aqui tem dois erros. Maior no aquecimento e menor no resfriamento? Também não. Maior no aquecimento e maior no resfriamento? Sim. Então a taxa de variação da temperatura da garrafa preta, ela foi maior no aquecimento porque ela aqueceu mais rápido, e ela foi maior no resfriamento porque ela resfriou mais rápido. Corpos escuros absorvem mais, mas emitem mais radiação também. Ok? Então fechamos aí a correção dos exercícios referentes aos processos de transferência de calor, finalizando aí com os exercícios referentes à radiação térmica. Por hoje é só, um abraço e até a próxima.